Eu cumprimento a todos os nossos queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui uma vez mais para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que vá por meio desse vídeo ser alcançado com um enriquecimento espiritual na palavra do Senhor nosso Deus. Para quem todavia ainda não nos conhece, por misericórdia e graça do Senhor nosso Deus, sou o presbítero irmão Alisson Marinho e temos a honra e a alegria de servir ao Senhor na amada Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. E aqui, exatamente nesse exato momento, estamos fazendo esse vídeo do campo missionário no país da Espanha, na cidade de Ocaña, que pertence à província de Toledo, sob os cuidados do nosso querido pastor presidente Joel Freire da Costa. E também somos ligados à Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Americana, sob os cuidados do nosso querido pastor presidente José Cláudio Munhoz. Nessa ocasião, vamos estar dando início a mais uma pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical, A Igreja Eleita. E hoje vamos estar comentando, por graça do Senhor nosso Deus, a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. E desde já gostaria também de convidar a cada um dos nossos irmãos a fazer a inscrição no canal. Esse é o nosso canal, onde nós vamos estar, querendo Deus, comentando as revistas da Escola Bíblica Dominical, as lições, e também temos comentário da revista da Escola Bíblica Dominical em espanhol. Exatamente na Espanha estamos estudando a revista O Tabernáculo, porque passa pela tradução, então quando chega na Espanha, já chega basicamente um mês atrasado. E aqui nós estamos estudando por semestre, são 2 revistas, e a segunda revista desse primeiro semestre, estamos estudando O Tabernáculo. Por graça do Senhor, estamos comentando em espanhol. Se por se acaso o irmão conhece alguém de idioma espanhol, comparte com esse irmão e seguramente essa pessoa será abençoada também por essa videoaula. Amém? Se inscreva no canal, deixe o seu like, também não se esqueça de comentar, vou ficar muito feliz de saber de onde nossos irmãos estão fazendo comentário, e tendo tempo e oportunidade, com certeza vou contestar e também fazer o comentário sobre cada comentário exposto dos nossos irmãos. Lição de número 6, sobre a revista A Igreja Eleita, onde vamos estar e estamos comentando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo da lição é: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. E a verdade prática da lição diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11, versículo 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 até o versículo 14, e Efésios, propriamente dito, já falamos, capítulo 2, que disse: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. E temos o objetivo geral da lição, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Então, nessa presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que antes da regeneração
Eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Antes de comentar, entrar propriamente dito na lição, abordar cada tópico e o subtópico, temos que, nessa parte da introdução, examinar antes de saber a condição que outrora antes estávamos, os gentios, temos que saber quem são os gentios. Esta expressão gentios, gentílico, vem da expressão gentes, gentes. E para o Senhor nosso Deus, na Bíblia, esclarece três classes de pessoas, ou 3 classes de gentes, que são os gentios, a nação de Israel, e desses 2 povos, propriamente dito, vamos trabalhar e estudar mais adiante nas lições sobre a igreja. Desses 2 povos, Deus fez um povo, por meio do sangue de Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, onde nós vamos trabalhar nessa revista. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo deixa muito bem claro sobre a igreja, os gentios e o povo de Israel. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, disse: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, que são gentios, e nem à igreja de Deus. Então já podemos ver aqui que existe os judeus, os gentios, os gregos, esta expressão que, como essa tradução usa gregos, outras traduções usam gentios, não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Quem são esses gentios, essas gentes fora da nação de Israel, que não pertence, que não é judeu e tampouco pertence nos dias atuais à igreja? Temos que retomar a história da humanidade. Pós-diluviana, depois que Noé saiu da arca, ele recebe uma missão de Deus, ele recebe uma convocação de Deus, ele recebe uma missão de Deus, como está em Gênesis capítulo 9, versículo 1, e Gênesis capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 7, que é de encher e povoar a terra. E depois vem a descendência de Noé, pós-diluviana, que está em Gênesis capítulo 10. E essa descendência de Noé vai se agrupar na Mesopotâmia. E ali eles vão se organizar. E a Bíblia diz que passa-se o tempo, eles criam um governo humano. E a Bíblia diz que depois do dilúvio, temos aí a história da Torre de Babel, que essa geração pós-diluviana, descendência de Noé, que tomou essas terras, que foi habitar na Mesopotâmia, em um só lugar, eles têm um líder que se chama Nimrod. Isso podemos ver em Gênesis capítulo 10 e versículo de número 8. E essa geração pós-diluviana, que passa-se o tempo e é governada e liderada, pois Deus entrega e determina o governo humano, como podemos ver em Gênesis capítulo 9, versículo 5, essa geração está fora da vontade de Deus, pois esse governo humano, eles criam uma rebelião contra Deus. Pois, primeiro, porque eles rompem essa promessa, esta missão de Deus de encher e povoar a terra, ficando num só lugar, e eles têm em mente esta construção da torre por o simples pensamento de que se Deus voltasse a destruir a terra outra vez pelo dilúvio, eles tinham onde refugiar-se. E uma expressão que se destaca em Gênesis capítulo 11, versículo 4, um governo que está fora da vontade de Deus e um governo que se estabelece fora de Deus, fora da presença do Senhor. E como objetivo, todos eles estavam em rebelião contra Deus. Foi quando Deus decidiu e desceu para ver o que os homens estavam fazendo e decidiu e confundiu as línguas dos que estavam ali. E foi aquele alvoroço, cremos nós, e por ler a palavra do Senhor, que passou-se meses, tempos, para que um buscasse o outro, para que se comunicasse, e foi dividido as nações
As nações saíram de aí. Então esse povo que saiu daí são os gentios, são a descendência de Noé, a descendência pós-diluviana, que tomou uma decisão fora da vontade do Senhor, que estavam vivendo fora da vontade do Senhor, que estavam em rebelião contra Deus. Mas, ao passar do tempo, Deus escolhe o homem, que também era da descendência de Noé, por nome de Abraão, mas Deus, por meio de Abraão, agora vai fazer e formar uma nação, por meio de um homem. E nós sabemos que essa nação é a nação de Israel. E foi tão de Deus que Deus operou um milagre na vida de Abraão, porque Sara era estéril, Sara não podia ter filhos, e também não somente Sara, mas também Rebeca não podia ter filhos. Então, por intervenção de Deus, por promessa de Deus, por vontade de Deus, Deus tira Abraão, como já podemos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da terra dos teus pais, da sua terra, do meio da parentela, dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, este romper, esta aliança com a terra, com a sua parentela, com a casa de seu pai, já podemos ver a vontade de Deus em formar uma nação por meio desse homem. E Deus estabelece um pacto com Abraão, para que se distinguisse das demais nações. Essa nação que agora Deus estava formando por meio de Abraão, que é a circuncisão. A circuncisão era o pacto da separação do povo, da nação peculiar de Deus, contra as demais nações. Isso era a diferença. Tanto é que quando Jacó está com seus 12 filhos e com Diná na terra de Siquém, podemos ver que Diná, sendo abusada e violentada, tentou buscar uma forma de casar-se, unir as famílias, porque se namorou de Diná, o filho de Siquém. Então podemos ver aí que Jacó com seus filhos determinaram que todos os homens tivessem que circuncidar para fazer parte da família de Israel. Mas o que podemos ver é essa distinção da circuncisão. Então, basicamente, podemos ver aí que as nações pós-diluviana que se rebelaram contra Deus, que estavam unidas em um só propósito, em construir essa torre como símbolo de rebelião contra Deus, eles todos estavam em rebelião contra Deus. O Senhor desceu e confundiu as línguas de todos eles, e daí surgiu as nações, que são os gentios, mas Deus escolheu um por nome de Abraão, e Deus, por intervenção divina, firmou um pacto com este homem, a qual podemos ver que foi por meio da circuncisão. Essa basicamente o que são os gentios, o que são os judeus. E mais adiante vamos trabalhar no sentido de que é a igreja. Então, tópico 1 diz aí, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A incircuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, o que basicamente na introdução que comentamos, a origem dos gentios pós-diluviana, que foi a descendência de Noé, e o pacto feito com Abraão, que Deus escolhe, Abraão que também era descendente, logicamente, de Noé, como diz em Gênesis capítulo 12, e versículo 1 e 2, que também era gentil. E desses 3 povos no mundo, como já comentamos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, os judeus, os gentios, e agora desses 2 povos, vamos trabalhar mais adiante nessa revista, na Escola Bíblica Dominical, onde Deus forma a igreja. Desses 2, Deus fez um, que é a igreja. Amém? Glória a Deus. Então,
esse é o conceito da circuncisão, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, Êxodo 19, 5, 6, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Jeremias capítulo 5, 7, Oséias 4, 14 e Gálatas 5, 19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com uns incircuncisos. Então aqui, basicamente a circuncisão era o ato da separação que distinguia Israel das demais nações gentílicas, que vêm da descendência de Noé, e também tinha esse símbolo de santidade, pureza espiritual. Era uma coisa tão séria que eles não podiam nem relacionar-se ou comer com incircuncisos. Tinham um relacionamento, mas não podia estar ou comer com incircuncisos, como diz aí em Atos capítulo 11, versículo 3. E a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como a ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizada por mãos humanas, como o capítulo 2, versículo 11. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, podemos ler aqui, é uma passagem muito interessante, que a verdadeira circuncisão hoje é a circuncisão do coração. Romanos capítulo 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente, na carne, mas é judeu que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Né? A circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão, nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, hoje, o sinal daquele que está em Cristo Jesus não é a circuncisão externa e nem ser incircunciso, mas é a circuncisão do coração, que significa ser uma nova criatura, nascer de novo. Como diz o próprio Senhor Jesus em João capítulo 3, a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E também o apóstolo Paulo disse que agora temos que ser nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler aqui a carta do apóstolo Paulo. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que é ser a circuncisão hoje do coração é estar em Cristo, é nascer de novo da água e do Espírito, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Assim em Cristo o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. E outra referência é Gálatas capítulo 6, versículo 15. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, como já podemos ver em várias cartas do apóstolo Paulo. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão,
provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre assuntos sob a orientação do Espírito Santo passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então a nova circuncisão somos nós, que gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne, nascemos de novo por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, e somos nova criatura em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Este é o significado da circuncisão da nova aliança. Então a síntese do tópico 1 é: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Isso é importante saber que este pacto da circuncisão com Deus, com Israel, com Abraão, esse pacto abraâmico por meio da circuncisão que Deus faz a Abraão, é o que determina e o que diferencia e que faz a separação dos gentios com as promessas de Deus, com as promessas de Deus. É esta separação, o pacto da circuncisão. Por isso estavam excluídos da aliança com Deus. O tópico de número 1 diz assim: glória a Deus. Tópico de número 2: estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Capítulo 2, versículo 12. Isso significa que eles estavam estranhos enquanto a relação ao Messias, ao Espírito Santo, eles estavam completamente alienados, como já estavam alienados na questão da circuncisão, não tinha sequer conhecimento do pacto de Deus com Abraão, estavam excluídos da aliança com Deus e estavam também completamente alienados com a consequência das promessas de Deus com referência ao Messias e ao Espírito Santo. E o subtópico de número 1 diz: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. João capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então eles estavam completamente, que éramos gentios, estavam completamente alienados enquanto ao Messias, enquanto às promessas, enquanto ao Espírito Santo, enquanto a obra de Cristo na cruz, estava completamente alienados, e a sua religiosidade, porque aí mais adiante diz que estavam sem Deus no mundo. Isso não significa que os gentios não cultuavam, não tinham deuses. Muito pelo contrário, na história bíblica vamos ver que essa geração pós-diluviana, que foi rebelde contra Deus, que tomou a decisão de não servir a Deus, se rebelaram contra Deus, e por isso Deus esparciu eles por toda a terra. Eles também criaram deuses, e muitos deuses, e tinham várias formas de culto, de rituais, mas esses cultos e rituais, essa religiosidade dos gentios, era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, porque a salvação vem dos judeus, como disse o Senhor Jesus em São João, capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. É o que o Senhor disse à mulher samaritana em São João, capítulo 4, versículo 22. Disse o Senhor: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a promessa, o pacto que Deus firma com Abraão por meio da circuncisão, Deus chama Abraão, Deus firma o pacto com ele, Deus entrega promessas para Abraão, faz promessas para ele, depois Deus outra vez renova a sua aliança, e temos aí não somente o pacto abraâmico, mas também temos pacto e aliança de Deus com o povo, o próprio povo, no Monte Sinai, o pacto sinaítico, depois temos o pacto davídico. Todos esses pactos era Deus formando aliança, firmando pacto e formando suas promessas. E também vemos aí
essa separação que Deus faz do povo Israel com as demais nações. Então, completamente, eles estavam alienados, incapazes de serem inseridos na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram diferentes as promessas acerca dele e de sua obra. Subtópico de número 2, diz separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança abraâmica. Romanos capítulo 9, versículo 4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis 17, da qual já comentamos. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. São Mateus 22:32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornaram descendência de Abraão. Então, Cristo, por meio de Cristo, agora nos tornamos, por meio da fé, descendência de Abraão. Isso é importante saber que antes estava separado da comunidade de Israel. Era completamente alienado quanto às promessas de Deus feita, o chamado de Deus feito a Abraão, as promessas de Deus feita à descendência de Abraão, a promessa e o pacto sinaítico, a promessa e o pacto davídico, enquanto a Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, alienados. Mas por meio da morte, aí vem a barreira, esta separação cai por terra, esse muro Deus desfaz por meio de Cristo, por meio da cruz de Cristo, e agora por meio da fé somos inseridos, pertencemos, nos tornamos descendência de Abraão, conforme diz Gálatas capítulo 3 e versículo 39. Amém? Glória ao nome do Senhor. Subtópico de número 3 diz: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, que glória é o amor de Deus para com nós. Estávamos alienados aos pactos, às promessas, não tinham sequer qualquer tipo de conhecimento, não tinham nenhum tipo de conhecimento, completamente alienados. Mas o amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Cristo, agora os gentios tornam-se herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez o pacto e as promessas que diz referência ao advento do Messias, a Abraão, a Moisés, a Davi. Então todos esses pactos e as promessas com referência ao advento do Messias, a sua vinda, sua morte, sua ressurreição e o Espírito Santo, por meio da cruz, por meio do sangue de Cristo, somos inseridos e pertencemos e somos herdeiros agora. Somos herdeiros das grandes e maravilhosas promessas de Deus. E a síntese do tópico 2 diz: a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Já vamos caminhando para o tópico de número 3. O tópico de número 3 diz: sem esperança e sem Deus no mundo. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. É interessante saber isso, que estávamos também sem qualquer tipo de esperança. Antes de conhecer a Cristo, antes de ter noção, antes de saber quem era Cristo, antes de conhecer a palavra de Deus, vivíamos sem Deus, a que por muitas formas de Deus esconder minúsculo, tínhamos a compreensão, este querer
de fazer alguma coisa, não era capaz, e nunca foi capaz, e jamais será capaz de salvar o homem. Primeiro tópico de número 1 diz, o subtópico, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança na Escritura. O seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 135, Jeremias 17:7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Atos 17, 18, 32. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios 9:10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza, por consequente a falta de esperança e de paz revelada a ausência de Deus. Então aqui esse tema, que eram desprovidos, não tinham esperança, não tinham paz na alma, não tinham esperança, porque a confiança, essa esperança é a âncora da alma, a certeza, a convicção da vida além túmulo, porque muitos, os gentios hoje que não conhecem a Deus, ainda padecem das mesmas consequências, são desprovidos de esperança, vivem sem esperança no mundo, eles mesmos dizem que morreu, acabou. É interessante afirmar que existem algumas características dos gentios que ainda seguem hoje, que está em Efésios capítulo 4, versículo 17, que são 9 características do estado anterior dos gentios. Primeira característica, que são vãos na mente, versículo 17, e confira também com o capítulo 2 e versículo 11 de Efésios. A segunda característica, são entenebrecidos no entendimento, versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, capítulo 2, versículo 12. 3. São separados da vida de Deus, versículo 18, capítulo 2 e 12. Ignorantes sobre Deus, versículo 18, capítulo 2 e 12. São cegos no coração, versículo 18, capítulo 2, versículo 18 do capítulo 4 de Efésios, 2 de Coríntios 4:4. Número 6, perderam sentimento completo para com Deus e com as coisas espirituais de Deus. Versículo 19, capítulo 2 e 12 de Efésios. São dissolutos. Gálatas, capítulo 5 e 19, e o versículo 19 do capítulo 4. 8, são impuros, qualquer tipo de impureza sexual, são depravados sexualmente. Versículo 19, Gálatas 5, 19. São gananciosos. Versículo 19, capítulo 5 e 3 de Efésios, 1 de Coríntios, capítulo 6 e 10. E aqui, essas são as 9 características do estado anterior dos gentios. São vãos na mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ignorantes sobre Deus, cegos no coração, perderam o sentimento, dissolutos, impuros, gananciosos e são desprovidos de qualquer tipo de... São desprovidos de qualquer tipo de esperança. Vive uma vida amargurada, sem paz na alma, mas em Cristo há esperança, porque Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu para a glória de Deus Pai. Então em Cristo temos esperança, porque Cristo é a primícias do que dorme. E como Cristo venceu e ressuscitou, assim também com Ele venceremos e vamos ressuscitar no último dia para a glória do Senhor nosso Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados, né? Seremos transformados na ocasião do arrebatamento da igreja. Glória ao nome do Senhor. Subtópico de número 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, como já comentamos que tinham muitas divindades. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, do verdadeiro Deus. Estavam sem Deus no mundo. Não significa que tinham deuses com D minúsculo, pois eram politeístas, idólatras, estavam alienados e não conheciam o verdadeiro Deus,
o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que escolheu Abraão, que firmou um pacto, uma aliança com promessas a Abraão e a sua descendência. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos de Deus. João capítulo 17, versículo 3. Então, por a intervenção de Deus, esse quadro foi transformado para a glória do Senhor nosso Deus. E a síntese do tópico 3 diz: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Como já comentamos aqui, as 9 características do estado anterior dos gentios. Vãos na mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ignorantes sobre Deus, cegos no coração, perderam o entendimento, dissolutos, impuros com relação à sexualidade, gananciosos e desprovidos de qualquer tipo de esperança. E a conclusão da lição: no outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus por sua misericórdia e graça. Glória a Deus por seu muito amor com que nos amou. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo aún pecadores. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos nossos irmãos. Essa era a condição anterior dos gentios e a condição anterior que nós também, antes de conhecer a Cristo, vivíamos. Sem qualquer tipo de esperança, sem paz, sem amor, sem alegria, sem felicidade, alienados contra a promessa, mas por sua morte, sua ressurreição, somos herdeiros das mesmas promessas e fazemos parte da família de Deus por meio da fé. Somos herdeiros também da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comparta com um amigo. Não se esqueça também de comentar. Abaixo na descrição deixarei o link da página do Facebook da Igreja de Ocanha. Amém? Ore por nós, ore por este trabalho, ore pela obra missionária e que Deus em Cristo Jesus abençoe em nome de Jesus. Amém.